Olá, meus queridos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus pela sua bondade e a sua misericórdia para conosco. É mais um dia que o nosso Deus está nos concedendo e nós só temos que agradecer o nosso Deus. Estamos aí enfrentando essas lutas, dificuldades, indecisões, incertezas, não é verdade? Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus ele está no controle absoluto de todas as coisas. Importante nós nunca duvidarmos do amor, do cuidado, do poder e da soberania do Deus que nós servimos. Convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, que Deus nos conceda a sua graça nesta noite. Vamos fechar os olhos? Pai querido, graças te damos e te louvamos pela bondade, pela misericórdia e pela tua compaixão para conosco. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos concede para estudar um pouco a tua palavra, nos voltar para a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa aplicar ao nosso coração a tua palavra nesta noite. Que cada um, ó Deus, que entrar neste canal possa ser abençoado por ti, possa ser tocado pela tua palavra. Fale conosco, nos abençoe e nos conceda, ó Deus, a tua graça. Nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, nós vamos abrir a palavra de Deus. Abre aí. Hoje é uma noite em que nós nos voltamos para a palavra. Não podemos estar juntos na igreja, com saudade daquele abraço, pegar nas mãos, né? Hoje nós falamos aí com a nossa irmã Maria Edith, e estávamos falando exatamente isso, a saudade que a gente já tem de pegar na mão dos irmãos, estarmos juntos. Mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos na nossa casa, no nosso lar, longe fisicamente, mas pela graça dele, presentes virtualmente. Então, você está na sua casa, no seu lar, eu estou aqui na minha casa, no meu lar, e juntos agora estamos buscando ao Senhor, tá certo? O texto que eu quero que você abra aí da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 10. Abre aí. Nós vamos voltar hoje ao Salmo 23 e na nossa parte aqui litúrgica, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, tá bom? João, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 9. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 9. Palavras do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 14 aí. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Agora, versículo 27 e 28. Olha aí. Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o texto nos fala as palavras aqui do Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que maravilha nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas, ou seja, por nós. Ele entregou a sua vida por nós. O que mais ele pode fazer por nós, né? Então, lembremos disso, ele cuida realmente do seu rebanho. Vamos ouvir um hino. O hino que nós vamos ouvir é o hino de número 109. Quero que você acompanhe aí. O hino de número 109 do nosso Inário Novo Cântico. Diz assim: o bom pastor. Vamos ouvir? Eu tenho aqui para nós ouvirmos no Inário Novo Cântico. Quero que você acompanhe aí este hino. Hino de número 109, Bom Pastor. Sua voz me dá conforto, quando medo assim não tem, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sempre esteja sem temor. Quero jogar comigo, dia a dia em meu viver, através de luz e sombras, meu desgosto e meu prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Além da morte, doce confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Meus irmãos, vamos também, mais uma vez, orar. Até fiz a pergunta aí já, se alguém tem algum pedido de oração, nós vamos colocar agora ao nosso Deus. De repente está passando por algum problema, alguma situação aí de sua casa, nós queremos colocar isso diante do Senhor. Quero pedir vocês que orem aí pela vida do Augusto, pela vida do nosso irmão William,
estão gripados, o William nem foi trabalhar, então vamos orar pela vida do William. Deus possa ter misericórdia da vida do nosso irmão William e também do nosso irmão, né, o Augusto, nosso irmãozinho Augusto, tá bom? Estou vendo aqui a Poliane pedindo oração pelos seus avós, o senhor Otávio, também a dona Maria, Ana Maria. Vamos orar pela vida do Otávio e também nossa irmã Ana Maria. Deus possa ter misericórdia da vida delas. Mais algum pedido aí nós colocarmos diante do Senhor? Vamos lembrar de colocar nosso país, né? A situação que nós estamos vivendo é complicada. Que Deus possa continuar tendo compaixão, assim, de todos nós. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesses momentos, traga esperança para o nosso coração. Vamos orar? Quero que você, então, coloque aí a Rosaline que pediu pela vida do Marlon. Vamos orar pela vida do Marlon. Rosaline, Deus possa ter misericórdia da vida dele. Já tem notícia aí dele? Deus possa estar protegendo a vida do Marlon, concedendo ao Marlon a sua graça. Está na Inglaterra, né? Tá certo. Deus possa guardar a vida do Marlon na Inglaterra. O Vitor pede oração aqui pelos seus pais, sua mãe, a Rose, que aí saiu de um câncer, e o seu pai, o Marco Antônio, que está fazendo aí está tendo uma efizema pulmonar. Vamos orar sim, Vitor. Deus possa ter misericórdia da vida de seus pais. A Flávia pede oração também pela vida de seus pais, Rosimeire e José Ângelo, e também para o seu primo Sidney. Vamos orar também, tá, Flávia, por eles. Irmãos, vocês estão vendo aí os pedidos, me ajudem agora, enquanto nós vamos fechar os nossos olhos e orar. Ore por esses pedidos aí, por favor, pega um dos pedidos aí, e ore, coloque diante de Deus, tá? A Alvana pede oração pela sua mãe também, que está gripada e ela já é idosa. Deus possa estar abençoando a Alvana, sua mãe, tá? Deus esteja protegendo a vida dela. O Givanilton pede oração para a sua família e também para os seus amigos aí da Uzi Minas, né? Deus possa ter misericórdia aí também dos amigos do Givanilton. Tá certo, meus irmãos? Então, são muitos os pedidos. Quero que vocês orem também pela vida do meu pai, também minha mãe. Meu pai já está há um bom tempo com problema de saúde. E com esse período agora agrava mais ainda, né? Deus possa ter misericórdia do meu pai. Chama José Luiz, e minha mãe chama Edith. Deus possa ter misericórdia deles. Minha mãe está lá cuidando do meu pai, e a gente está ligando aqui, falando com minha mãe. Tá até difícil para ligar também, né? A ligação é bem complicada, mas lembra de orar por eles também. Vamos fazer isso agora? Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos, você está junto com a sua família, clame ao Senhor pela sua família, vamos fazer isso? Vamos pedir ao nosso Deus que continue tendo misericórdia de todos nós. Ó Deus bendito, são tantos os pedidos que já apareceram aqui, nós queremos pedir ao Senhor que venha ter misericórdia, Pai, da vida de cada um dos nossos irmãos, que estão agora nesse momento online, pedir a oração. Quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de cada um. Não consigo guardar aqui o nome de todos, mas vou orar por eles. Colocar cada um deles diante do teu altar, Pai. Peço, Senhor, que abençoe, ó Deus, a vida do Marlon, proteja a vida do Marlon ali na Inglaterra, tenha misericórdia dele. Abençoe, meu Deus, os pais da Alvana, tenha misericórdia. Os pais do Victor, tem misericórdia deles também, Pai. Tem misericórdia também dos pais da Flávia, se eu posso ter compaixão deles também. Ó Deus, amigos do Givanilton, ali na área da usina, que tem que trabalhar, proteja a vida deles. Ó Deus querido, nós pedimos ao Senhor que venha visitar nesse momento, ó Deus, com graça, a vida de todos aqueles, ó Deus, que estão gripados, que estão assustados com esta pandemia. Ó Deus, pedimos, Senhor, que dê tranquilidade, dê paz a cada um dos teus filhos, Pai. Conceda a eles a tua graça, conceda a eles a tua bondade. Pai, nesse momento eu quero pedir ao Senhor também que visite meu pai, minha mãe, conceda a eles a tua graça. Visite o William, também o Augusto, ó Deus, estão resfriados e eles precisam também da tua bondade, da tua graça. Pai querido, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós.
Cada pedido que foi feito agora, eu peço, Senhor, que atenda conforme a tua bondade. Cada pedido que nós demos agora, pedimos, Senhor, que venha, ó Deus, atender conforme o poder do Senhor. Protege os teus filhos, dê tranquilidade, dê paz aos teus filhos, que eles possam, meu Deus, nesse momento, estar confiando inteiramente em Ti. Aceita, Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão. Fale conosco, Deus, agora que vamos estar estudando a Tua palavra. Esteja, meu Deus, abrindo o nosso coração para que possamos guardar essas palavras ao nosso coração. Pai, eu peço a Tua bênção também aqui para os missionários. Visite todos os nossos missionários, tenha compaixão deles também. Esteja dando eles, ó Deus, a provisão daquilo que é necessário, que eles possam estar confiando inteiramente em Ti, Pai. Também tem misericórdia daqueles que têm que trabalhar, como os militares, os enfermeiros, os médicos, aqueles que cuidam aí, zelam da limpeza do hospital, aqueles que estão nos supermercados, aqueles que estão no posto de gasolina, na farmácia, aqueles, meu Deus, que estão saindo, Deus, para a linha de frente, tem que trabalhar, proteja a vida deles, e tem misericórdia também do nosso governo, tem misericórdia do nosso país. Sabemos que cada dia que passa fica mais indeciso as decisões do nosso próprio governo, de forma geral. Queremos pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria do Senhor, nos dê calma, nos dê paciência, e haja, ó Deus, em nós, para que nós possamos descansar no Senhor e saber o momento certo de agir conforme a vontade santa do Senhor. Te agradeço por essa oportunidade, por esse canal que o Senhor nos deu a bênção de ter aqui no YouTube, que ele seja um canal de bênçãos na vida de cada um dos nossos amados irmãos. Aceita, Pai querido, a nossa gratidão por tudo, e continue conosco, nos abençoando e ouvindo as nossas orações. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha só. Primeiro, louvar muito a Deus, porque nós conseguimos aí mais de 1.000 inscritos no nosso canal. E mais de 1.000. E tem pessoas ainda escrevendo. Graças a Deus por isso. Ainda não foi liberado para nós transmitimos, né, pelo celular com a qualidade melhor, mas graças a Deus, nós estamos aí já caminhando para melhorar ainda mais, né? Graças a Deus, Deus é esse Deus maravilhoso que está cuidando de todos nós, e nós só temos que louvar esse Deus maravilhoso. Ele é bom o tempo todo, e a gente agradece a bondade desse Deus para conosco. Só estou aqui regulando aqui meu sonzinho aqui, porque de vez em quando te dá uma zoeirona, mas só para ter um fundo aqui para nós. Que Deus esteja abençoando a nossa vida nesse momento. Abre aí o Salmo 23, nós vamos voltar neste Salmo. Então, nós vamos reler o Salmo 23 e vamos meditar hoje na terceira parte deste Salmo, tá? Nós falamos acerca do pastor, falamos acerca também das ovelhas, pelo menos assim, desafiando cada um a pensar acerca da sua própria vida como ovelha desse pastor supremo. Falamos que esse pastor, ele é o supremo pastor, é o pastor que é o dono de todo o poder, não é isso? Por isso nós descansamos nele. O Salmo 23, eu vou ler, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse é o Salmo de número 23. No estudo passado, na quarta-feira passada, nós falamos um pouquinho acerca desse Salmo. E primeiro começamos aí com a expressão Senhor, com todas as letras maiúsculas. Falamos aqui que refere-se ao tetagrama, que refere-se a Iavé, né? Davi está dizendo, Iavé, ou o Senhor Todo-Poderoso, é o meu pastor. E Davi está dizendo, meu pastor, então ele está se colocando como uma ovelha.
E aí, interessante, né? Você tem o pastor, que é o supremo pastor, mas você, de fato, é uma ovelha. Porque, às vezes, a gente vê muitas pessoas que conhecem esse salmo, pronunciam esse salmo, tem ele gravado em casa, mas não vive como ovelha, né? Então, é importante isso. Então, hoje eu quero pensar o seguinte: esse supremo pastor é o pastor que cuida das suas ovelhas, conhecendo o bom pastor. O pastor que cuida das suas ovelhas. Então, nós vamos ler, vamos meditar aqui a partir do versículo 2, compreendendo o cuidado aí que esse pastor tem com as suas ovelhas. Ao falar do cuidado do pastor com as suas ovelhas, precisamos saber algumas das características de uma ovelha verdadeira. Não estou falando negócio de ovelha no sentido espiritual, de uma pessoa que se rendeu a Cristo, que é uma ovelha de Cristo, mas de uma ovelha mesmo, né, um animal. Quais são as características de uma ovelha, para a gente entender aqui? Que Davi, ele está falando aqui que o Senhor é meu pastor, todo esse texto, Davi fala a partir do seu relacionamento com Deus, mas também a partir da sua experiência. Davi era um pastor, de fato, de ovelhas. Antes de ser o grande rei de Israel, Davi cuidava de ovelhas. E Davi foi um bom pastor. Davi, ele guardava suas ovelhas. Ele lutou com o leão, lutou com o urso. Ele protegia, de fato, as suas ovelhas. Então, quando ele está falando aqui que o Senhor é o meu pastor, Davi está pensando no seu relacionamento com as ovelhas, ao mesmo tempo entendendo que Deus é esse supremo pastor que cuida da sua vida, que ele tem esse relacionamento com ele. Então, vamos entender primeiro as características de uma ovelha animal, tá bom? Primeiro, a ovelha é um animal indefeso. Preste atenção nisso. A ovelha é um animal indefeso. É praticamente um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores, nem lutar por sua própria vida sequer ela consegue. Então, a ovelha tem dificuldade até mesmo de proteger a sua própria vida, não sabe lutar para se defender. Por isso é que o pastor sempre vai andar com um cajado, com um bordão, né, um bastão, e também, muitas vezes, com uma funda no seu alforje, junto com algumas pedras. Então, sempre o pastor tem lá, né, uma bolsinha nas costas ali, em que ele leva né, umas pedras também, e anda, né, com o seu cajado ali preparado, também com o seu bordão. Bordão é uma vara com gancho na frente, né, parecendo um cabo de guarda-chuva, aquela ponta lá. Então, o pastor sempre anda com essas ferramentas, exatamente porque ele sabe que as ovelhas não têm nenhuma condição de se defender. É diferente de alguém que está andando com, por exemplo, os seus cachorros. Imagine se fossem os cachorros. Os cachorros já se defendem, né? Então, a gente já sabe disso. Segundo, as ovelhas são animais muito dóceis, indefesas, mas muito dóceis. Não possuem garras, nem dentes fortes, nem veneno, ou qualquer outro tipo de defesa. É um animal realmente muito dócil. A gente precisa lembrar disso. São características da ovelha animal, tá? Outra questão, são animais obedientes, porém muito ingênuos, ou muitas vezes são ingênuas, né? São características de uma verdadeira ovelha. Por exemplo, uma ovelha pode ver o precipício à sua frente e ela vai continuar andando em direção ao precipício até cair nele. Eu estava lendo uma história de uma ovelha, isso fato real. Uma ovelha desviou um pouquinho ali do rebanho e foi em direção a um precipício, e de repente ela cai e começa a rolar né, naquele precipício, e as outras ovelhas foram atrás e começaram a cair. Segundo a história verídica, 1.500 ovelhas morreram naquele dia no precipício. Muita ingenuidade, mas são, assim, características das ovelhas. Elas precisam realmente desse cuidado pastoral. Outra questão, as ovelhas são animais que não têm um bom faro e são susceptíveis a comer tudo que encontram pela frente, não distinguindo a erva daninha da relva boa e saudável. Então, a ovelha, ela tem dificuldade também com relação ao seu faro. Por isso, o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas as suas ovelhas, pois é comum
o desvio do grupo por uma distração qualquer para algum lugar com alimentação venenosa. Outra questão, são animais extremamente medrosos, são animais que assustam com facilidade. Se não sentirem o cheiro, não verem nem ouvir o seu pastor, elas ficam totalmente assustadas e correm sem rumo, e aí pode então acontecer de se perderem e se sair aí do aprisco. Então elas assustam com muita facilidade. Querido, e é verdade, se você passar perto de algum lugar que tem as ovelhas sendo cuidadas, se você chegar e bater as pernas assim, você vai ver que as ovelhas assustam e correm desesperadas e sem rumo. Outra questão, outra característica, são animais que têm a capacidade de reconhecer o cheiro e a voz do seu pastor entre 1000 pastores. Então, olha que interessante, pode ter 1000 pastores e a ovelha ela é capaz de reconhecer a voz do seu pastor e sentir o seu cheiro, o cheiro do pastor, ela consegue fazer isso. Olha que coisa preciosa, né? Elas sabem realmente quem é o seu pastor. Outra característica, são animais de grandes estômagos. Olha só, de grandes estômagos. Comem durante o dia todo. À noite, elas costumam brincar de dar cabeçadas, aqui tem um perigo, uma nas outras, e normalmente alguma cai e não consegue se levantar, e se não conseguir se levantar, em poucas horas estará morta, pois o seu estômago irá comprimir os seus pulmões. Por isso, durante a noite, os pastores também guardam, né, às vezes, as suas ovelhas aí no aprisco. Ele levanta essas ovelhas para que elas não morram. Outra questão, e eu pensei na hora da ovelha ter um estômago muito grande, né? A gente brinca aí com a família do Zé, né? Ou família que come a família do Zé. Dos evangélicos, não é fácil não. E aqui a ovelha tem a característica de ter um estômago também muito grande. Tem uma coisa relacionada aí com as nossas ovelhas, né? Não é verdade? Ai, meu Deus. Olha só, outra característica da ovelha é que são animais que necessitam, de fato, de um cuidado bem de perto do pastor. Meus irmãos, as ovelhas necessitam de um cuidado. Então, dito isso, para a gente entender um pouquinho, nós estamos falando da ovelha animal, quando nós pensamos na nossa vida espiritual, nós temos características também semelhantes às ovelhas. Pelo menos devemos ter essas características. Nós precisamos ser pessoas amáveis, né, dóceis umas com as outras, precisamos lembrar das nossas limitações, das nossas dificuldades também, precisamos lembrar que nós não somos nada sem o nosso Supremo Pastor, somos míopes também, precisamos que o Senhor abra a nossa visão, os nossos olhos, precisamos desse cuidado. Então, vamos ver aqui como que o nosso Deus, como Supremo Pastor, quais são as provisões dele para o seu rebanho, para as suas ovelhas. Querido, eu gostaria muito que você sempre pensasse com relação à sua vida. De fato, você é uma ovelha de Cristo? Você é uma pessoa que se entregou a Cristo? Você está seguindo esse pastor? Agora, no momento que nós estamos vivendo de crise nacional ou mundial, diante desse coronavírus aí, você está seguindo o seu pastor? Você está seguindo as orientações do seu pastor, conforme as escrituras sagradas, do Supremo Pastor? Como é que você está vivendo agora esse momento? Eu estou vendo que muitas pessoas estão desorientadas. Ontem, passeando pelo Facebook, depois do pronunciamento do presidente da República, gente, mas que loucura! Eu não me assusto com os ímpios, não, de jeito nenhum. Os ímpios, eu já sei que eles não têm nenhuma esperança, sabe, diante de um momento caótico como esse. Eles não têm onde se firmar. Os cristãos, os crentes, aqueles que são ovelhas, eles conhecem o seu pastor, eles sabem quem é o seu pastor, eles sabem do poder do seu pastor, eles sabem que o seu pastor é o Todo-Poderoso. Mas vê os cristãos entrando e fazendo comentários, sabe, assim, esquecendo quem é o seu pastor, e é muito triste isso, é muito lamentável. Mas a gente precisa estar, sim, firmados naquilo que a palavra de Deus nos diz, que a Escritura nos diz. O que a palavra de Deus nos diz? Vamos, então, olhar aí alguns das provisões de Deus para com as suas ovelhas. Primeira provisão, eu quero que você guarde muito isso na sua mente nesse momento. Primeira provisão de Deus é suprir as necessidades básicas das suas ovelhas. Olha o versículo 2. Ele fala assim:
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Primeira questão aqui é o pasto verdejante. Na tradução da versão da Bíblia Viva, está assim: ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Então, Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que não vai faltar? Então, Davi mostra a provisão de Deus. Primeiro, não vai faltar alimentação, não vai faltar comida, porque o bom pastor, ele vai conduzir as suas ovelhas a um pasto verdejante. Querido, é muito importante nós entendermos isso nesse momento que nós estamos vivendo. A gente já está com medo assim, meu Deus, e como é que vai ser? Eu vou comer o quê? Como é que vai? Querido, entenda, eu só posso falar o seguinte: o nosso Deus criou do nada tudo que existe. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele se apresenta como Supremo Pastor. Isso quer dizer que ele vai cuidar da nossa vida. Então, Jesus vai dizer isso também lá no texto de Mateus, capítulo 6. Depois dá uma lida em Mateus, capítulo 6. Jesus também vai dizer exatamente isso, que o Pai Celestial, ele cuida de nós de uma tal forma que aquilo que é o necessário, que é o básico para a nossa vida, esse Deus estará provendo. Eu quero, querido, que você descanse no Senhor. Entenda isso, esteja certo disso, esteja convicto disso. Aconteça o que tiver de acontecer, que chova canivetes, nós esperamos no Senhor e cremos que Ele é o Supremo Pastor que vai cuidar de nós, que vai cuidar da nossa família, que nada vai faltar. Então, ele está dizendo, primeiro, não vai faltar alimentação. Ele vai me levar a um pasto verdejante. Olha que bênção, que maravilha. Pensa lá na ovelha, então, animal, pastor pegando a ovelha, caminhando, às vezes longas jornadas, às vezes até por um deserto, até chegar a um local onde tem uma pastagem verde, onde ele vai deixar ali as ovelhas para se alimentarem bem, tá? O pastor faz isso, ele procura um bom pasto, ele leva suas ovelhas para lá. O nosso Deus é o Supremo Pastor que está cuidando de nós. Segunda provisão de Deus aqui, com relação à questão das necessidades básicas, diz o texto aqui, olha só, ele mesmo nos conduz às águas tranquilas. Olha o versículo 2. Leva-me para junto das águas de descanso. Em outras traduções, as águas tranquilas. Olha só, eu quero que você entenda aqui que é impressionante, maravilhoso, nós compreendermos que o nosso Deus, ele está cuidando aqui de duas necessidades extremamente necessárias. Nós não conseguimos viver a nossa vida sem alimentação. Precisamos comer, né? Precisamos comer. E como somos ovelhas, né, o estômago é bem o estômago é bem grande. Outra questão é que nós precisamos também de água. Precisamos, não tem como viver a vida sem a água. E aqui diz o texto que Deus, ele nos leva, né? Ele leva as suas ovelhas às águas tranquilas. E a ideia de águas tranquilas, ou de corrente de águas, né, mansas águas, também às vezes tem essa tradução, a ideia é exatamente o seguinte: dizer que esse Deus nos conduz para um local onde há paz, há tranquilidade, para a gente poder tomar uma água, assim, tranquilos. Como eu disse, a ovelha tem a característica de ser um animal muito assustado, então não podia ser uma água com a correnteza, com muito barulho. Então o pastor procurava um local onde as águas estavam mais tranquilas, e ali ele conduzia as suas ovelhas, ele ficava ali olhando as suas ovelhas beberem a água, e isso é maravilhoso, meu querido, porque o nosso Deus é esse Deus que cuida da nossa vida de forma especial, que está nos conduzindo também às águas tranquilas. Independentemente do momento que nós estamos vivendo, Deus cuidará de nós. Lembremos disso. Outra questão que aparece no texto, né, a segunda provisão de Deus, primeiro, de não deixar faltar o básico, comida e água. Isso é o básico para nós, né? Se a gente pensar assim, para nós vivermos. É claro que se nós pegarmos o Senhor Jesus na oração, que ele ensinou a oração do Senhor, ele vai dizer o pão nosso de cada dia, que envolve tudo, todo o nosso cuidado, alimentação, né, o local para nós morarmos, a roupa para nós vestirmos, Deus vai estar cuidando. Então, o Senhor é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Segunda provisão de Deus é o refrigério. Olha aí, versículo 3, ele diz assim: refrigera-me a alma. Refrigerar a alma, ter a alma refrigerada, que coisa preciosa. Pensando no contexto das ovelhas,
O pastor, quando chegava junto à corrente das águas mais tranquilas, as ovelhas, né, cansadas, algumas delas exaustas, então o pastor pegava aquela ovelha mais cansada e com todo carinho pegava água e jogava também sobre o seu, né, ali o seu pelo, aquela coisa maravilhosa, cuidando, e a ovelha sentia então aquele frescor. Pense aqui comigo, não é gostoso quando está um calor bem forte, você entra debaixo do chuveiro, uma água bem fria, boa, você fala, ai gente, que maravilha. Hã? Não é gostoso? É bênção de Deus. Então, isso é o cuidado de Deus. Aqui diz que Deus refrigera a nossa alma. Querido, a nossa alma, às vezes, está tão inquieta, tão desesperada, né? Parece que a gente, meu Deus, o que está acontecendo conosco? E aí é importante a gente lembrar disso. Quando nós vamos para o nosso Deus, nós vamos receber da parte do Senhor, sabe, essa bênção do refrigério, esse restaurar da alma, esse restaurar, sabe, das nossas forças. Não é assim? Às vezes a gente está tão cansado, tão desanimado, e às vezes algumas pessoas, né, já a gente fala isso na igreja, hoje eu não vou na igreja, estou tão cansado, acho que eu vou dar uma descansada. Querido, às vezes vai ser o contrário, às vezes você está tão cansado, vai na igreja, recebe ali da parte de Deus o bálsamo, né, o descanso, Deus cuidando mesmo da nossa alma. Então é muito importante a gente lembrar que o nosso Deus é o supremo pastor, e esse pastor, ele está refrigerando também a nossa alma. Ele está cuidando de nós, está renovando o nosso vigor. E eu quero dizer para você, nesse momento que nós estamos vivendo, que nós possamos também descansar a nossa alma no Senhor. Né? Descansa no Senhor. Porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera no Senhor, pois ainda o louvarei a Ele. Meu querido, nós devemos louvar esse Deus e saber que Ele está cuidando de nós, tá bom? Devemos sim esperar no Senhor. Outra provisão de Deus para suas ovelhas, querido, que também é muito importante, principalmente agora, no momento que nós estamos vivendo, é a provisão da direção. Olha só, versículo 3 diz ainda: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não está aí no versículo 3? Aí, ó, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda vereda é um caminho estreitinho. Muitas vezes são os caminhos por onde passam os animais. Então, de tanto eles passar, ficam aquele caminhozinho pequenininho ali, né? Quem já mexeu com animal, quem mexe com animal, sabe muito bem, né? Nos pastos afora, você passa assim, tem lá aqueles caminhozinhos onde os animais passam ali. Então, ali é chamado de vereda. Agora, imagina isso, sabe, no contexto ali das ovelhas, às vezes lugares altos, montanhas, as ovelhas passando ali, quase caindo, e o pastor ali conduzindo aquelas ovelhas com o maior cuidado. Querido, é algo maravilhoso a gente pensar nessa expressão aqui. Às vezes, as veredas eram locais perigosos, às vezes animais peçonhentos, né, cobras, ficavam também no cantinho dessas veredas, pronto ali para picar e causar até a morte das ovelhas. Então o texto está dizendo, Davi está falando, o Senhor me guia por um caminho difícil, por um caminho estreito, mas o Senhor me guia pelas veredas da justiça. E Deus faz tudo isso por amor do nome dele. Isso é graça, é favor de Deus. Não é nada. Davi está reconhecendo algo, sabe, no Antigo Testamento, que nós vamos reconhecer o tempo todo, e vamos ver isso claramente no Novo Testamento. Reconhecendo aqui a graça, o favor imerecido da parte de Deus. Tudo que Deus faz, Deus não faz por nós porque nós merecemos. Deus faz porque Ele é amor, porque Ele é gracioso. Ele faz porque Ele é esse Deus de compaixão. Ele olha para nós e cuida de nós. E Ele nos dá essa direção, Ele nos guia pelo caminho, às vezes difícil, às vezes perigoso. Ele nos dá a sua direção. Meu querido, no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos estar apegados a esse pastor, a esse supremo pastor, para que ele esteja nos dando a direção, nos ensinando o que nós devemos fazer agora, nesse momento de crise. Ficar desesperado, ficar sem dormir, ficar em pânico. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? É isso que nós devemos viver agora? Não. Nós vamos agora entender que o nosso pastor, o supremo pastor, está indo à frente e
preparando todo o caminho e nos dando a direção, nos guiando nesse caminho reto, né, de justiça, a ideia de retidão, o caminho certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os ímpios estão vivendo momentos terríveis. Os ímpios, a esperança dos ímpios é somente aqui nesta terra. E agora, com um quadro desse que nós estamos vivendo, imagine como que estão vivendo os ímpios. Agora, querido, nós como filhos de Deus, nós como ovelhas desse pastoreio de Deus, você que já entregou sua vida para Jesus, aqui, descansa no Senhor Jesus, siga a direção que Ele está apontando para nós através das circunstâncias. Sim, Deus está nos conduzindo através das circunstâncias. Eu não sei o que me aguarda no amanhã, eu não sei o que me aguarda daqui a alguns minutos, não sei. A única coisa que eu sei é que a minha vida é guiada pelo Senhor. Que não tem nada que vai me acontecer que não esteja de acordo com os seus desígnios, que são desde toda a eternidade. E Deus faz tudo isso por amor do seu nome. Foi por amor do seu nome que Deus nos enviou o seu único filho, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, que deu a vida por nós, que nos conduz por uma vereda de justiça, por um caminho apertado, mas um caminho certo, um caminho que nós devemos andar no nosso dia a dia. Meus irmãos, tem muita gente seguindo, nesse momento, as veredas dos ímpios, caminho dos ímpios. Sim, muita gente seguindo o caminho dos ímpios. Há tantas coisas acontecendo em nosso país, coisas das trevas, coisas malignas, coisas terríveis estão acontecendo. Por trás de toda essa crise gerada pelo coronavírus, tem coisas terríveis. Os homens maus estão maquinando coisas más, terríveis. E a palavra de Deus, Deus diz isso através do profeta Jeremias assim: olha, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, no versículo 5. Maldito é o homem que está seguindo o caminho dos outros homens ímpios. Salmo capítulo 1, o salmista diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Como nos diz o Salmo de número 27, versículo 4, Davi dizendo: olha, eu busco ao Senhor, eu quero é o Senhor para a minha vida, eu quero andar nas veredas do Senhor, no caminho certo, que é o Senhor. No versículo 4 do Salmo 27, vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo de Davi é estar na presença de Deus, é andar com Deus, é viver com Deus. Nosso Deus é o Deus de toda provisão. E Ele está provendo para nós também aí a direção certa. Basta nós estarmos voltados para as Escrituras, basta estarmos com a nossa fé ativada nesse Deus, que parece que tem muita gente que a sua fé está desativada, ele não está vivendo pela fé, está desesperado. O que vai ser? O que eu vou comer? Como é que vai ser? Meu querido, eu quero pedir você, guarde isso no seu coração agora. Agora é hora de colocar em prática aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus, quando nós afirmamos que Deus é soberano sobre todas as coisas. É nesse momento de crise que nós vamos nos assegurar ainda mais dessas verdades. Outra provisão do Senhor, a quarta provisão do Senhor, é a segurança. Versículo de número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que palavra bonita, consolar. Eu vejo no versículo 4 aqui a expressão de consolo também, mas vejo também a questão de segurança no momento mais crucial da vida. Ah, mas o coronavírus, pastor, está matando muita gente pelo mundo. É verdade. Tem outras doenças matando muito mais, né? A AIDS está matando muito mais gente do que o coronavírus. Triste, mas é a verdade.
As doenças sexualmente transmitidas matam mais do que o coronavírus. Tem muito mais gente morrendo devido ao uso do crack, da cocaína, devido ao uso aí das drogas, do que o próprio coronavírus. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não temos que ter medo nem do coronavírus, nem de mal algum. Nós não temos que ter medo da morte. Sabe por quê? Porque o texto está dizendo: ainda que eu ande como ovelha desse pastor soberano, pelo caminho da sombra da morte, ainda que eu tenha que enfrentar a morte, se for preciso, se for necessário, se for a vontade do Senhor, ó, ainda que eu ande pelo caminho da sombra da morte, ele diz: eu não temerei a mal nenhum. Por que eu não vou ter medo de nada? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai estar comigo. Ele diz aqui, porque tu estás comigo. Querido, quando os amigos de Daniel foram ali desafiados ou se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, ou até mesmo, né, seguir ali os princípios, eles, olha, não, nós vamos servir a Deus. Aconteça o que tiver de acontecer. E a Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha 7 vezes mais potente. Mas eles não abriram mão da fé. Eles estavam dispostos a morrerem, se fosse preciso, por amor ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles viram ali dentro daquela fornalha, eles viram ali um quarto homem. Esse quarto homem era o Senhor presente junto com o seu povo. Deus não abandona o seu povo. E ainda que nós tenhamos momentos difíceis da nossa vida, ainda que tenhamos que enfrentar a própria morte, a certeza que nós temos é: o Senhor vai estar comigo. Deus não me desampara, Deus não me abandona. O Senhor está comigo, não temerei mal nenhum. E diz mais: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, a ideia do bordão é: eu estou seguro, porque nas mãos desse Senhor que é o pastor, tem o bordão. Ainda que eu desvie do caminho, esse bordão me volta para o caminho, me faz voltar. Ele vai me corrigir com essa vara. E é interessante também a ideia do cajado, eu estava estudando aqui a questão do cajado. Às vezes o pastor de ovelha, quando ele percebe que as ovelhas têm que tomar, uma ovelha ou outra tem que tomar uma direção, ele pega o cajado e joga de lado, ela assusta e volta para o caminho. É interessante isso. Mas nós não temos que ficar assustados, porque o nosso Deus é o nosso pastor. O bordão e o cajado estão nas suas mãos. E ele está nos conduzindo de forma perfeita. Querido, há segurança na presença de Deus. Nós não temos que ter medo de nada, sabe por quê? Porque o nosso bom pastor está cuidando de nós. É interessante, uma certa vez, quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho em Corinto, e Paulo sendo perseguido de forma terrível ali, na sua segunda viagem missionária. Eu não sei, mas o texto não fala para a gente se Paulo estava meio desanimado, mas o fato é o seguinte: naquele momento mais crucial da sua vida, Lucas registrando nessa segunda viagem missionária de Paulo, ele diz que Paulo, durante a noite, teve uma visão com o Senhor Jesus. E nessa visão, ele viu o Senhor Jesus conversando com ele, falando para ele o seguinte, né? Paulo, com certeza, narrou isso para Lucas. E o Senhor Jesus falou para ele assim: Paulo, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém te ousará fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A gente sabe que Paulo morreu devido à perseguição ao cristianismo, foi decapitado sobre as ordens de Nero. A gente sabe disso. No ano 64, mais ou menos, para 65, a gente sabe disso. Mas olha, Paulo cumpriu todos os desígnios que Deus tinha para a sua vida. A nossa vida, querido, está nas mãos do Senhor. Todos os nossos dias, cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Não é o coronavírus que vai fazer com que Deus mude o seu plano para com a nossa vida. Claro que não. Tudo está de acordo com os desígnios de Deus. Nós precisamos, sim, estarmos seguros e confiantes no poder desse Deus maravilhoso. Por último, também tem aqui
Uma outra provisão de Deus é a vitória para o seu povo. Deus provém essa vitória. E é interessante, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Há várias interpretações desse texto, mas uma delas, que faz sentido também muito no contexto do guerreiro, do soldado também, né? A ideia, por exemplo, quando eles iam para a batalha, que eles venciam a batalha, então eles voltavam, né, e traziam alguns seus inimigos amarrados, e ali preparavam um grande banquete de frente para os seus inimigos, para mostrar ali a vitória que eles tiveram diante dos seus inimigos. A verdade é o seguinte, a ideia que mostra para nós é o seguinte, que o nosso Deus, ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Nós temos essa proteção do Senhor, e Deus está mostrando o seguinte, que nós somos vitoriosos nele, nesse Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui, diz o texto aqui, né, diante dos nossos adversários. Davi dizendo, diante dos meus adversários. E mais, unges minha cabeça com óleo. E essa ideia aqui de óleo, pensando na ovelha, tinha a ver também com cuidado com as ovelhas, né? Às vezes algum machucado, às vezes os próprios insetos, né? Mosquitos demais. Então passava-se óleo sobre a ovelha para que transbordasse ali, para que ela pudesse ter mais paz ao alimentar, tem muito ligado com isso, pensando no contexto da ovelha, mas pensando também no contexto espiritual, a ideia do óleo é essa unção, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Esse bom pastor nos deu o seu Espírito que habita em nós, e hoje nós podemos estar seguros, por isso somos mais do que vencedores. Então, esse Deus, ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Então, nele nós estamos fortalecidos, nele nós enfrentamos todas as nossas dificuldades. Esse pastor não apenas caminha conosco em nossas dificuldades, mas nos dá vitória contra os nossos inimigos. Hoje nós temos um inimigo comum, chamado aí de coronavírus, né? Temos o inimigo também da nossa alma, chamado diabo, perseguidor, né? E temos outros inimigos. Mas, queridos, o nosso Deus está preparando um banquete para os seus filhos. Esse banquete é para nós realmente desfrutarmos da vitória que ele tem para nós. O que nós precisamos fazer? Confiar, depender do Senhor, desse Deus que nos protege, desse Deus que cuida de nós. Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Ele, então, nos unge a cabeça com óleo, com alegria abundante, fazendo com que o nosso cálice transborda. Querido, não há nada melhor nesta vida do que servir esse Deus verdadeiro. Eu espero que você esteja entendendo a mensagem que há nesse Salmo 23, salmo muito profundo, salmo que fala muito ao nosso coração. Mas eu quero dizer para você o seguinte, guarda no seu coração essa palavra. O reverendo Roberto Raposo, ele disse que uma certa vez uma menina falou assim para ele, pastor, eu sei falar o Salmo 23 todo de cor. Ele falou assim, é mesmo? Então fala, minha filha, o Salmo todo 23, todo de cor. Ele disse, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. E concluiu essas palavras. Pronto, o Salmo 23 todo. Interessante, porque essa menina resumiu o Salmo 23. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque tudo que for necessário para a minha vida, Ele proverá. Você já viu a mensagem do Salmo de número 127, versículo 1 e 2, aliás, versículo 3. Salmo 127, 3. Aliás, desculpa, versículo 2. Salmo 127, versículo 2 mesmo. Ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós precisamos agora crer o seguinte, aos seus amados ele dá enquanto estão em casa. Em casa. Seguindo aí as restrições das nossas autoridades, até o momento que nós vamos ter aí para voltar às nossas atividades. Querido, nós vamos guardar isso no nosso coração e saber que o nosso Deus está cuidando da nossa vida. Seja qual for o problema que você enfrentar na sua vida, lembre-se que o Senhor é o bom pastor. Agora, esteja certo e convicto de que você é uma ovelha mesmo. Que você é uma ovelha que ouve o seu pastor, que está estudando a palavra desse pastor, que está buscando esse pastor. Oh, meu querido, é nesse momento que nós vamos conhecer as verdadeiras ovelhas desse pastor.
Porque as ovelhas, elas vão agora se aquietar e vão esperar no Supremo Pastor toda a provisão dele. Ele vai nos mostrar a direção, porque isso é uma das suas provisões para nós. Ele vai prover o que é necessário para a nossa vida, comida, água, esteja certo disso. Esteja convicto disso. Deus vai cuidar de nós, Deus está cuidando de nós. Eu quero concluir essa história dizendo para você de uma irmã que confiava muito, muito em Deus. Como nós precisamos confiar. E essa irmã entrou num problema financeiro muito difícil. E uma certa vez, na sua casa, ela não tinha mais o que fazer de refeição. Ao invés de ficar desesperada, aquela irmã dobrou o joelho e começou a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, eu estou esperando no Senhor. Eu sei que o Senhor do nada criou todas as coisas e do nada pode prover aquilo que é necessário para a minha vida aqui. Minha vida está nas tuas mãos e eu sei que é o Senhor que está cuidando de mim. Então aquela irmã fez a oração, ligou o seu radinho e foi ouvir os hinos. Ela gostava muito de ouvir os hinos da rádio e de repente naquele dia o irmão que está fazendo o programa de rádio disse: olha, meus irmãos, hoje nós vamos sortear aqui uma cesta básica muito boa. Então, se você conhece alguém que está tendo necessidade, quiser ligar para cá ou mandar algum inscrito para cá, nós vamos sortear uma cesta boa. Aquela irmã de imediato falou assim: olha, eu disse que o senhor vai cuidar, e ó, já abriu uma porta, eu vou ligar para lá, ó, se for a vontade do senhor, eu vou ser aquela que vai receber esta bênção. E aquela irmã, então, vai e liga para a rádio, né, manda lá o seu recado. E aí, na hora do sorteio, imagina quem foi sorteado. A irmã confiante. E aí, querido, foi então, marcaram lá, foram lá entregar para ela aquela cesta básica boa, né? Uma cesta muito boa. Exatamente no dia que ela não tinha nada para fazer de alimentação. E quando chegaram as pessoas ali, chegaram ali 3 pessoas, e essas pessoas, né, foram bem recebidas por aquela irmã, ela olhou para ela e disse: assim, gente, graças a Deus, isso é bênção de Deus, é provisão de Deus, essa cesta que vocês estão trazendo aqui para mim. Eu estava sem nada para hoje. Isso é bênção de Deus. E aquelas pessoas disseram para ela assim: só não quer saber quem é que está mandando para a senhora essa cesta? Qual a entidade? Aí ela disse assim: olha, nem precisa, nem precisa. Sabe por quê? Porque eu sei que quando o meu Deus quer agir, ele usa até o diabo para abençoar a gente. Esse é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Aí aquelas pessoas, né, ficaram ali assustadas, apavoradas e foram embora, né? Deixou a cesta e foi embora. Depois descobriu-se que eles eram pessoas que eram voltadas para obras de feitiçaria, eram bruxos que estavam ali ajudando as pessoas. Já pensou nisso? Querido, Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja cuidando da sua vida também. Entenda que o nosso Deus, ele está cuidando de nós. O Brasil não está sem direção. O Brasil não está sem comando. O Brasil está sendo governado, acima de tudo, pelo nosso Deus. É o nosso Deus que está permitindo nós passarmos por tudo isso, porque tudo isso faz parte dos seus desígnios para a nossa nação e para nós. O momento agora é de oração, é de aproveitar os momentos que nós estamos em casa com a nossa família, amar mais a nossa família, ter um relacionamento melhor, curtir mais. Marido, um recado para você: curte bastante sua esposa, aproveite os momentos que está em casa, curte bastante seus filhos. Esposa, curte bastante agora o seu marido, seus filhos. Deus está nos dando uma oportunidade preciosa para estarmos juntos em família. Aqui em casa nós temos feito o nosso culto doméstico com a qualidade melhor. Às vezes é muito corrido, as meninas têm que ir para aula, os horários delas. Agora nós estamos fazendo um culto aqui gostoso. Cantamos aí 5 cânticos, né? É 5 mesmo, Vitória? 5, né? 5 cânticos, né? A gente faz uma oração inicial, lemos um texto, meditamos, cantamos, lemos um texto, meditamos nele e depois cantamos para encerrar.
Querido, que maravilha, que coisa gostosa. Bênção de Deus. Aproveita esse momento com a sua família, faça o culto doméstico todos os dias. Alguns irmãos eu tenho mandado a mensagem todos os dias aí do John Piper. Então, leia essa mensagem com a família, canta um hino, né, lá do nosso inário, ou algum cânticos. Aproveita esse momento, tá? Deus esteja abençoando, querido, muito a sua vida. Nós vamos orar, vamos encerrar aqui o nosso estudo. Que Deus continue com a sua graça sobre a nossa vida e que nós possamos estar cada dia mais na presença desse supremo pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu vi aqui que o João Marcos Santos Ferreira peço oração pela minha família e pela nossa igreja presbiteriana Vale do Sol. Vamos orar, João Marcos, pela igreja presbiteriana do Vale do Sol, pastor Luciraldo, né? Deus conceda graça a ele aí. E também ele pede para uma prima que mora na Itália. Ó, lá tá epicentro da epidemia, né? Deus possa ter misericórdia aí, João Marcos, da sua prima também, tá? Irmãos, algum outro pedido para nós orarmos mais uma vez? Nós já oramos aqui vários pedidos, né? Vamos colocar aqui. Ah, tá, vi aqui a Marilza Franco. Pede oração para a Nayara, a Yasmin, que estão gripadas. Vamos orar, né, por esses irmãos agora e vamos clamar o Senhor aí, tá? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai querido, nesse momento nós te damos graças e te louvamos por ter nos dado a bênção de termos esse encontro aqui virtual. Abençoe os nossos irmãos que estão online, aqueles que acompanharam o estudo, que sentiram o toque da tua palavra no coração, que eles possam descansar no Senhor e crer que o Senhor vai prover tudo aquilo que é necessário. O Senhor é o Deus que cuida das suas ovelhas, é o Deus que está zelando por cada um de nós. Como disse Davi, nós também podemos dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Tudo aquilo que é necessário, o Senhor há de prover. Ó Deus, muito obrigado por isso. Quero pedir a tua bênção, meu Pai, para a vida do João Marcos, que entrou aqui pedindo oração pela sua igreja, a igreja presbiteriana do Vale do Sol. Esteja abençoando, meu Deus, a igreja dele, esteja abençoando também a sua prima que está na Itália. Tem misericórdia, meu Deus, também da sua família, conceda graça à família dele também. Esteja abençoando a vida da Nayara, da Yasmin, abençoando, meu Deus, assim, todo o teu povo. Guarde-nos, ó Deus, dá-nos a tua proteção. Obrigado, Deus, por esse momento precioso que nós estivemos aqui juntos, podendo louvar e exaltar o teu nome. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, nós te louvamos e te exaltamos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, Pai, pedindo da tua parte. Uma noite tranquila, na presença de Cristo. Amém. Querido Deus, abençoe a sua vida, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando aí no seu coração. Só vou aqui concluir com o hino que nós já conhecemos, tá? Que é muito lindo, o Daniel está ensinando para nós aí, Abrigo no Temporal. Lindo hino, tá? Então, meu desejo é que o Senhor continue falando ao seu coração, que você possa continuar divulgando aí o canal, tá bom? Daqui uns dias não tem uma qualidade melhor aí. Deus esteja abençoando muito a sua vida e abençoando também toda a sua família. Esse é o nosso desejo. Vamos ouvir Abrigo no Temporal, encerrando assim o nosso estudo bíblico desta quarta-feira, abençoada por Deus. Vamos lá. Constante firme amparador, recurso da tribulação. O Cristo amigo no temporal, da tentação em todo mal. E Cristo amigo no temporal, recurso da tribulação. É como sombra no calor, nos cantos da tribulação, e faz as forças da vigor, nos cantos da tribulação. O Cristo subido no temporal, a tentação em todo mal. Sim, Cristo subido
como temporal, refúgio da tribulação. Pelo túmulo da boca, firmeza da tribulação. Apoiado singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo, nosso amigo no temporal, da tentação e todo mal. Sim, Cristo, nosso amigo no temporal, refúgio da tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio da tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio da tribulação. Oh, Cristo, nosso amigo no temporal, da tentação em todo mal. Sim, Cristo, nosso amigo no temporal, refúgio da tribulação. Boa noite na doce graça do Senhor Jesus. Deus abençoe então a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus, tá bom? Grande abraço. Até sexta-feira, nossa reunião de oração, 19h30. Fica com Deus. Boa noite com Jesus.